Olá! Reiniciando mais um módulo, então, da nossa disciplina de equipamentos hidráulicos e sanitários. Aqui eu, professor Luiz Carlos, juntamente com o professor Alan. Olá, tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma teleaula. Mais uma teleaula. Bem, olha, e que bom aqui estar com o professor Alan, porque esse tema hoje, que ousadia minha de poder estar aqui e ele só ali monitorando, que esse tema, eu olho assim e falo, espero que nós possamos, e eu não desaponte o senhor com todos os temas, porque é um tema muito familiar do professor Alan, mas nós aqui vamos compartilhar numa linguagem bem simples, de como se dá, na verdade, um projeto de instalações hidrossanitárias. Ou seja, um esboço principal. Perfeito? Iniciamos então? Vamos lá. A nossa teleaula de hoje, de número 4, nós veremos uma leitura de projeto. Um projeto de uma instalação hidráulica. Analisaremos também para isso o consumo de água. O projeto de esgoto sanitário. Teremos uma visibilidade de um projeto de esgoto sanitário. E os detalhes de um projeto. Veja que nós daremos uma explanação básica para você já ter visibilidade sobre o projeto. Não vou perguntar ainda o que é um projeto, mas já que eu faço essa pergunta. Então, o objetivo geral seria realizar a leitura e interpretação de um projeto hidrossanitário. Basicamente, o que é um projeto de instalação hidrossanitária? Reconhecer as unidades de um projeto. O que é planta baixa? Ou seja, uma palavra, ou seja, uma sentença, um jogo de palavras bem tão usado, né? Mas será que por que planta baixa? Será que é porque é da altura dela? Não é, professor? Não, mas é por que planta baixa e interpretar um projeto hidráulico. Perfeito? Iniciamos então. Vou fazer uma primeira pergunta. Esta imagem representa um projeto? Ou é simplesmente um desenho? Professor Alan, à primeira vista nós pensamos num projeto, né? Sim, claro. Eu poderia chamar isso aqui de croquis, professor? Poderia. Poderia, né? Poderia chamar de croquis ou também poderíamos chamar de elemento ou sistema isométrico, né? Sistema isométrico. Onde ele dá um esboço geral, né? Uhum. Mas ainda não é o projeto, né, professor? Pode ser um detalhe de projeto. Pode ser um detalhe de projeto. Então, esta imagem poderá ser um detalhe de projeto, apesar dela aparentemente aparecer completa. Tem tudo que aparentemente nós precisávamos, que são aqui as instalações, um reservatório com várias informações, tem até medidas, mas um projeto não se apresenta assim. Essa aqui é um mero esboço, que ele pode ser um item constituinte de um projeto. Sim, esquema isométrico. O esquema isométrico, perfeito? Para facilitar na interpretação de um projeto. Então, o que é um projeto? Na série, o que é? Não é verdade? O que é um projeto? Você vê que toda aula nós temos essa pergunta, o que é? Então, na série, o que é? O que é um projeto? Poderíamos definir isso aqui como pelo dicionário, professor Alan, que o projeto é um plano, um intento, um desígnio? Sim. E na arquitetura, um plano geral de edificação? Sim. Com muita propriedade, professor Alan. É interessante que, na verdade, essa contextualização já foi feita nas nossas aulas sobre teoria dos espaços, educativos, né? Quando a gente falou lá sobre planta, representação em planta, né? E nada mais é do que um plano geral da edificação. Você consegue ver tudo, a não ser os elementos verticais, né? Que às vezes são representados, né, como portas e janelas, que são elementos verticais, só com indicação na planta também. Só com indicação, né, professor? Exatamente. E poderia ser chamado como alguns meros uns detalhes, ou se chama a porta com os detalhes, quando a porta tem algum detalhe específico. Exatamente. Né? São aí que entram os detalhes, né? Assim como o anterior que a gente viu, que a gente pode chamar de detalhe isométrico, por exemplo. Detalhe isométrico. Perfeito. Então, desculpe, é como se fosse um complemento, como você tinha mesmo falado. Perfeito. Então, isso aqui, gente, é definição do dicionário. Se nós olharmos pela essência do que é um projeto, eu poderia dar uma atenção específica aqui, ó. Plano geral. Um intento, uma intenção, mas um desígnio, ou seja, um propósito. Mas eu tenho que conciliar o meu planejamento, eu planejo todas as etapas da minha construção. Ou seja,
O profissional, e com tamanha habilidade, antecipadamente ele visualiza tudo o que a obra virá a ter, né, professor? Você faz, você traz num contexto, antes, num planejamento, previamente, você já visualiza todos os detalhes. Então, a característica básica de um projeto é que onde ele é enriquecido com todos os detalhes. Poderia interpretar assim? Exatamente, professor Luiz. É interessante que, assim como o projeto arquitetônico ou qualquer outro tipo de projeto, as etapas que nele seguem são as mesmas. Então, a etapa de, né, quando a gente fala lá sobre a questão dos princípios, né, o que a gente tem que utilizar, as normas, as necessidades que ali o ambiente necessita, né? Então todos esses pontos têm que ser levantados, amadurecidos e depois colocados no papel. Ou seja, uma vez colocado no papel, na execução, seguir fielmente o que está no papel. Agora, a gente vê que em toda a execução de uma obra, é aqueles famosos conflitos, né? Ou profissionais, ou de interesses. Não estou falando dos profissionais, mas às vezes, não, eu não quero mais assim, quero assim. Mas o ideal é que todas essas divergências sejam conciliadas com o autor do projeto, para que ele faça uma atualização, porque o projeto nós veremos lá frente. Ele tem que estar sempre atualizado, mesmo depois que a obra terminou. Podemos dizer assim, né, professor? Sim, com certeza. É interessante até para complementar o que o senhor falou, no final da obra, a gente, assim, acredita-se que sempre no final da obra alguma coisa é modificada. Sim. E aí no final da obra se faz um projeto chamado as-built, que é pós-construído, né, trazendo para o português. E aí esse seria o, digamos assim, um projeto final. Né, atualização, os ajustes, né? Isso, os ajustes. Perfeito. Então, nos projetos, eles aparecem os desenhos, que pode ser aquele isométrico que nós estávamos anterior, as medidas e outras informações, como os detalhes construtivos. Os desenhos são representações gráficas constituídas de linhas, símbolos que traduzem tecnicamente o que se pretende fazer. Agora, como o ser humano ele é altamente criativo, mas para ter não digo hegemonia, mas um padrão das essências das coisas básicas, eu vou dizer assim, tem uma norma que nós precisamos seguir. E as normas estão inseridas na ABNT. Essa sigla temos que, para quando nós analisamos o projeto, ou toda a parte técnica, gente, a norma, a ABNT, não está só para projetos. Ele quebra um pouco esse paradigma, o conceito, que as normas, hoje nós temos normas, você tem uma ideia, desculpa inserir aqui, mas o dia que eu vi que nós temos norma técnica da ABNT, até para o pão francês, o pão do dia tipo francês, sabia disso, professor? Incrível! Não sabia, tem norma técnica da ABNT para padronizar, então as normas é para definir um padrão, isto para defender o usuário, o consumidor. Perfeito? Senão cada um faz no seu estilo. Então, todos os projetistas, eles seguem fielmente o que a ABNT nos assegura, determina por um padrão tudo estabelecido. Olha, nós teremos alguns detalhes, você vai falar, olha, a ABNT é que estabelece essa característica, essa condição ou essa especificação. Seria assim, né? É todo previamente acordado por um comitê, que chama comitê técnico, onde eles julgam todas as normas, ajustam, depois bota a consulta técnica para que seja, olha, está consumado. Ou seja, é para ser assim. E nós vamos seguir, perfeito? Então, a ABNT é um organismo científico que elabora as normas brasileiras. Elas trazem para cada caso exigências que devem ser cumpridas pelos projetistas e consultores, para que o produto do seu trabalho tenha condições mínimas de resistência, estabilidade, funcionalidade e segurança. Isto tudo para salvaguardar o direito do consumidor. Interessante que a norma para proteger o consumidor e não quem está fazendo. Porque quem está fazendo tem que, ele já sabe que ele está fazendo, mas tem que atender os requerimentos de toda uma classe. Então, projeto de edificações, eles têm um projeto de arquitetura. Para a arquitetura seria, professor, a fachada, seria toda essa parte que você tem a visualização geral da obra. Eu poderia estar com o projeto de arquitetura, essa questão, a fachada, as vistas, ou o projeto de arquitetura, está tudo inserido dentro dele. Não, assim, o projeto de arquitetura, ele contempla tudo
né, tudo que diz respeito à edificação. No caso, então, todas as subdivisões internas, toda a estética externa, né, todos os mobiliários, a parte de esquadrias, tudo isso é definido no projeto de arquitetura. É dentro do projeto de arquitetura, né, que a gente tem todos esses sistemas. Os outros complementares, como esse o senhor aqui, por exemplo? Isso, é. Os outros complementares, que os que seguem, que o senhor ainda vai explicar, né, complementam o projeto de arquitetura. São a fundação, né, sim, e o abastecimento das louças, dos sistemas hidráulicos, certo, que vai ser complementado com os outros projetos. Então, gente, esta posição, quase que de propósito, ela teria que estar deslocada, porque dentro do projeto de arquitetura está o projeto de fundação, o das estruturas de sustentação ou estrutura de cobertura, das instalações hidrossanitárias, das instalações elétricas, das instalações telefônicas ou qualquer outro detalhe que tenha, que venha a ser, ou seja, mas eu acho que já abrange todos de uma maneira geral, né, professor? Sim, é importante falar que o projeto de arquitetura, ele serve como base para que os outros sejam feitos, porque os outros são feitos em base ao de arquitetura, mas eles são projetos distintos. Distinto, mas tipo assim, eu tenho que tomar como base, no projeto de arquitetura, eu tenho que tomar como referência e deslocar todos os outros para tipo assim, na ordem de prioridade. Atender, né? Atender primeiro esse e depois os outros. O projeto de arquitetura, primeiro o arquiteto tem a visibilidade total da obra e os outros vão adequar a condição ambiental, estrutural ao projeto proposto pelo arquiteto. Exatamente. Então, conseguimos entender um pouquinho. Para isso, tem aquelas, como é que eu represento agora? Qual a minha unidade de medida? Você já imaginou, de repente, aqueles desenhos de alunos, quando ele fala assim, desenha um corpo humano, ele faz uma perna pequena, o corpo grande, a cabeça às vezes pequena, a cabeça grande, ou seja, não tem uma proporcionalidade, seria isso, né, professor? Sim. Então, porque ainda não temos aquela noção de proporcionalidade. E para isso, para que não tenha nos desenhos, alguém fala assim, mas um quarto, eu vou fazer um esboço, tem um quarto, tem uma sala, mas eu tenho que ter uma ordem de grandeza que ela é sequencial, ou seja, se eu tenho uma ordem de grandeza para o quarto, tem que ser para a sala, senão a gente vai ficar tipo assim, aquele desenho, né, sem proporcionalidade. Para isso, nós precisamos das escalas, que o elemento usado é o escalímetro. Só que hoje, com eu procurei, confesso a você que eu procurei meu escalímetro para trazer, para mostrar aqui, professor. Mas eu tenho. Eu ainda tenho um escalímetro. Mas com todos os outros recursos, o escalímetro hoje é muito pouco usado. Até os desenhos já faz todos já eletrônicos, né, na planta, nos softwares. Mas está aqui a figura de um escalímetro. Como eu tive dificuldade para entender esses jogos de escala. Como que uma régua tem 6 faces? Olha aqui, 1, 2, 3. E o detalhe é que ao lado de cada uma delas tem uma escala desse lado e tem uma outra escala do outro lado. Escala, o que seria escala? Ordens de grandeza, numerações, até que eu vim entender. Porque eu tive na disciplina onde nós usávamos a mesma base de engenharia civil. Então, como a gente era aquela memória seletiva, mente seletiva, não queria entender, mas era necessário para interpretar uma planta. Foi logo no começo, depois nós tivemos que quebrar esse paradigma. Ou seja, as escalas são dimensões ou distâncias marcadas nas plantas ou nos projetos, equivalente às distâncias reais. Agora eu digo, por que equivalente às distâncias reais? É uma proporção da escala real. Você já imaginou se essa sala aqui, pelo que me consta, deve ter o ambiente tem em torno de 4 por 5 metros. Você já imaginou se você fosse fazer um desenho em tamanho real, você precisaria de um papel de 4 por 6 metros. Já imaginou você carregar esse projeto, essa planta, num papel em tamanho natural? Você usa a escala para você diminuir o tamanho da representação. Perfeito? Por exemplo, eu tenho a escala 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50. Era sempre assim, né, professor? Essas duas. É assim mesmo. É assim. Então, em cada face dessa daqui, por exemplo, aqui eu tenho a escala
1 para 20 e do outro lado 1 para 25. Essa aqui eu tenho 1 para 100 e do outro lado, vamos pensar assim, por baixo, 1 para 125. E a outra, que é 1 para 50 e 1 para 75. O que quer dizer isto? Gente, a régua natural, para nós é muito fácil. Porque eu pego uma régua natural, é 1 para 1. A nossa régua escolar. 1 para 1 porque ela está a 30 centímetros. Se eu tenho os 30 centímetros, ela pegou 1 metro, dividiu em 100 partes e eu tenho 30 centímetros. Centímetro é metro por 100. Uma centésima parte do metro. Então, a escala, se eu pegar aquela escala natural da régua, eu estaria na escala 1 para 100. Não, professor? Exatamente. Foi quando eu falei, pô, eu peguei o metro, dividi por 100 partes. Se eu usei dessa forma, a minha escala, lembra que eu tenho aqui a minha régua, eu tenho aqui 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7, 8, 9, 10. 10 centímetros. 10 centímetros. Se eu usar essa escala 1 para 100, eu vou entender, eu vou atribuir que a cada 1 centímetro é equivalente a 1 metro. Perfeito? A nossa escala 1 para 100, você vai pegar assim, opa, a cada 1 metro real, eu transfiro ele para 1 centímetro no meu desenho. Seria essa maneira simples, professor, de nós vermos? Sim. Tá ok? Entendemos, então, o que são essas escalas? Se eu peguei, por exemplo, 1 para 100, para mim é usual, estou pegando a nossa régua escolar. Agora, se eu pegar, por exemplo, a escala 1 para 50, eu vou pegar 1 metro, porque o metro, nós temos a noção do que é 1 metro, que é a medida usual do sistema de unidades, diz metro, quilo e tempo segundo. Metro para comprimento, quilo para peso, tempo segundo, perfeito? Então, se eu tenho a referência minha metro, eu quero usar a escala 1 para 50, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 metro, dividir por 50 partes, 1 metro, que são 100 centímetros, dividido por 50, equivale a quanto? A 2. Opa, então a cada 1 metro eu vou usar 2, essa aqui é a escala 1 para 100, perfeito? Se eu usar agora a escala, aqui é 1 para 100. Eu peguei agora a escala 1 para 50. A cada 1 metro, lembra que é a cada 1 metro, eu vou usar 2 centímetros. 1 para 50. Entenderam? Ok? Então, essa é a forma de nós entendermos uma escala. Quando você olhou para um desenho, você automaticamente vê que escala está sendo desenvolvido. Se você vai para levar para a parte construtiva, você já atribui essas informações. Ou seja, tem essa ordem de grandeza na tua visualização. Então, o que são as escalas? Quanto menor a escala, maior será o grau de detalhamento. Ou seja, claro, se eu usar a escala 1 para 1, você vê que eu estou usando aqui 1 para 50, eu não estou aumentando? Eu estou aumentando aqui a faixa de distribuição. Então, gente, quanto menor a escala que eu uso, mais detalhamento eu vou ter no meu projeto. Agora, sabendo que um projeto hidrossanitário, eu vou usar a escala 1 para 50, para nós termos visibilidade mais dos detalhes, perfeito? Então, olha aqui, o exemplo de uma planta baixa. E o que é planta baixa? Gente, planta baixa é olhar uma construção, um espaço de uma casa por cima, tirando o telhado. Tenta imaginar como fica essa representação do ambiente sem o telhado. Você olhando de cima, só que você tira o telhado fora. Olha aqui. A planta baixa é a projeção da estrutura de cima para baixo, olhando de cima para baixo. Então eu tenho, olha aqui, é uma casa, eu tenho 3 metros por 2,80, sendo que, 3 metros não, 5,80 metros, que é 3 metros essa dimensão até aqui, e mais 2,80.
Ou eu sei que meu quarto ele vai ter 2,80. Agora, um detalhe interessante. Olha aqui. Até onde vai? É as dimensões internas ou externas? Ele está pegando as dimensões externas. Não está medindo, não é medida exata, porque na representação ele já falou aqui, olha, que essa medida é por fora, externa à parede. Por fora. Então já considera a largura da parede, a espessura da parede. Então eu tenho uma casa de um lado dele, vou pensar se é o lado frontal, porque está aqui uma sala, né? Então eu atribuo que aqui é a minha frontal, e que é, porque aqui está a porta de entrada. Frontal, aqui vista, se eu tenho a frontal por aqui, eu tenho esse todo, a representação da planta baixa, vista superior, e aqui, se eu puder ver as vistas laterais, aí o projetista vai usar, normalmente usa lateral direito, vista lateral. Mas ele representa e atribui. Bem, por projeto e por especificação técnica, as portas têm medidas padronizadas. Se você vai numa loja, uma porta principal, porta de sala, porta de entrada e saída, 80 centímetros por 2,10 a altura. Quartos, você já estabelece, isso aqui padrão, tá, gente? Não quer dizer que isso aí tem que ser, se o cliente quer diferente, né? Não, professor, não sei. Mas o padrão é esse. Não pode ser inferior a isso aqui. Os quartos, 70 centímetros, 0,70, 70 centímetros por 2,10. Banheiro, 60. E as janelas, padrão de 1,20 m por 1 metro. Perfeito? E a área dessa casa? Eu tenho uma área onde eu tenho o lado 1, né? O lado 1 que seria esse, multiplicado por esse outro lado, ou seja, eu tenho a área que seria 38,86 metros quadrados. Você quer calcular a área? Se é de uma sala, você pega se é quadrado, né? A área de um quadrado é o produto de dois lados, ou de um lado, um lado vezes o mesmo lado, que quadrado é quadrado, os dois lados são iguais. Mas de um retângulo é produto de dois lados. Por exemplo, esse aqui é um retângulo. Se eu tenho um retângulo, o lado A e o lado B. Eu vou fazer A vezes B é a minha área. Perfeito? Já vimos um outro detalhe do meu projeto. As instalações prediais de água fria, que é o nosso objetivo, tem uma norma específica que estabelece, ou seja, é a NBR 5626, que tem para vocês, nos pratiques, visualizarem mais sobre essa norma. Mas ela procura assegurar que, durante a vida útil do edifício, preserva a potabilidade da água, garante o fornecimento de água de forma contínua, promove a economia de água e energia, possibilita a manutenção fácil e econômica, evita níveis de ruídos inadequados à ocupação do ambiente. Que tipo de ruídos são esses? Se é o cano vibrando, seria isso, professor? Tem outro tipo de ruído numa instalação hidráulica? A não ser. Mas a norma prevê de ruídos dentro da própria instalação hidrossanitária. Sim, dependendo da prumada, né? Da prumada, dependendo da prumada, pode ser que ela vibre. Que ela vibre pela vazão da água. Então você tem que até nisso pensar. Na hora da construção tem que ter pontos de fixação. Uma norma pede que você leve em consideração isso no projeto. Proporcionar conforto aos usuários, prevendo peças de utilização. Então, o projeto hidráulico é constituído pela planta com o traçado e dimensionamento da tubulação. É feito pela perspectiva dos ambientes, onde há a presença das tubulações, mostrando os pontos de consumo. Vejamos aqui logo mais na frente, vamos ver mais detalhado como é que se daria isso. Então, a norma, voltando aqui, o projeto hidráulico, ele tem que estar na planta com o traçado do dimensionamento da tubulação, tem que estar todos os detalhes representados. Perfeito? Eu pediria a vocês, degustem bem esse nosso módulo, porque ele é o primeiro módulo estritamente técnico, né, professor? Sim. Esse é o primeiro módulo estritamente técnico. Então vale a pena já familiarizarmos com ele, e nós retomaremos nos próximos módulos supostas dúvidas, postem para nós também. Então, se nós vamos ver, a gente gosta de ver figurinha, o sistema de alimentação de uma água, de uma edificação, é constituído pela tubulação principal. Vamos ver, são os elementos constituídos, né?
tubulação principal, que conduz a água desde o sistema de abastecimento, que é o sistema público, até o reservatório. Do reservatório, então aqui, a alimentação. Eu tenho do reservatório, a água é distribuída para os diversos pontos. Então aqui eu tenho o que aqui a alimentação. Aqui eu tenho distribuição. E por fim, eu tenho o consumo. Então essas três partes têm que estar bem evidenciadas. Tem que estar bem em destaque, ou seja, de maneira que não haja confusão em nós trocarmos ou cruzarmos o meio do processo. Tem que estar caminhos distintos: alimentação, distribuição e consumo. Estudo pela norma ainda, ou seja, a distribuição da água é feita por barriletes. Olha que nome bonito: barriletes, prumadas, ramais e subramais. O professor Alan falava agora há pouco das prumadas. O que seria a prumada? Pode ser que, de repente, de acordo com o projeto, vibra. E o que é a prumada? Seria as colunas? Isso. Os canos, quando você desce, de repente, numa casa, você teria só praticamente um cano descendo da caixa, né? Mas em um edifício, para cada você tem um controle principal de distribuição, mas para um edifício, para cada pavimento, tem que ter um ramal específico dele. Exatamente. E essa prumada é o conjunto de todos os canos, a tubulação, em linha vertical. Não é isso? Isso. E ele pode também ser usado prumada não só para hidráulica, para elétrica também, né, professor? Para elétrica, para sistema sanitário também. A prumada não, mas digamos assim, é o nome que se dá para as instalações que descem verticalmente. Né? Desce verticalmente. Então, prumada, quando fala prumada, é tudo que desce vertical. Isso. Perfeito. Então, aí eu tenho os barriletes primeiro, né? O que seriam os barriletes? As tomadas, por exemplo, se eu tenho vários pontos de consumo, tenho o reservatório, então, nós vamos mostrar aqui na frente, eu tenho vários pontos, vou descer aqui com as prumadas. Só que, de repente, eu tenho um principal onde eu vou sair com vários pontos. Então, esse aqui é chamado de barrilete, onde eu retiro a água do reservatório. E, por fim, ramais e subramais. Na laje ou cobertura encontra-se o barrilete, tubulação que se estende da saída da caixa d'água e conduz até as prumadas, coluna de alimentação em cada pavimento. Perfeito? As tubulações internas dos banheiros, ou seja, são outros pontos, cantina, etc., conduzem a água proveniente, ou seja, eu tenho da alimentação que chega até o ponto feito a distribuição, depois a instalação física e os pontos de consumo. Olha aqui um exemplo interessante. No edifício, veja que nessa imagem eu tenho aqui os reservatórios, olha aqui os barriletes, olha aqui a prumada. Mas aqui dentro do edifício, mas desde a alimentação, olha aqui a alimentação. Eu tenho aqui a via pública, eu passo por um ponto de medição, de consumo do hidrômetro, eu vou adentrar o prédio onde eu tenho um reservatório de abastecimento, né, para eventuais faltas de pressão de água, que eu tenho todo, lembra na aula anterior, algumas aulas anteriores, que de repente nós tínhamos que o sistema de abastecimento tem que ser suficiente para garantir até uma coluna de 10 metros, ou quantos pavimentos? 4 pavimentos? 2 pavimentos. 2 pavimentos. Então, eu tenho aqui um reservatório inferior, um sistema de recalque para mandar água para cima, perfeito? Essa é uma estrutura básica de uma instalação de água fria. Bem, a rede pública, vamos olhar para os detalhes, a rede pública é o sistema de abastecimento, acho que não merece muito comentário. O ramal predial é a tubulação compreendida entre a rede pública de distribuição e o hidrômetro, que é aquela anterior à rede pública, até o hidrômetro. Eu tenho aqui hidrômetro, o quê? Hidrômetro, medida de água. O hidrômetro é o aparelho que mede o consumo de água. O ramal de alimentação é a tubulação que compreende entre o hidrômetro e a entrada do reservatório. Ou seja, o que eu tenho da entrada até o reservatório. No caso aqui, ramal de alimentação. Coluna piezométrica. Isso aqui é alguns detalhes. Isso aqui é onde você tem uma pressão forte da água, né, professor? Por exemplo, se você tem, às vezes precisa, como ele estabelece o mínimo, os equipamentos desenvolvidos, eles também suportam um nível de pressão da água. Se essa coluna se a pressão da água for muito forte, você começa a ter problema nos teus equipamentos. Então você tem que ter
como se fosse uma coluna piezométrica, seria para estrangular a pressão, professor? Sim. Seria para você diminuir a pressão da água, para você manter aquela faixa que os fabricantes levaram em consideração, que é até 10 metros, né? 10 quilos de pressão. Perfeito? Reservatório inferior é onde você vai ser para abastecer uma de reserva. Extravasor ou ladrão. Ou seja, para você, ladrão, porque se encher o reservatório, ele vai começar a derramar. Não, eu tenho que ir pela tubulação normal. Nós vamos ver todos esses itens. O sistema de recalque, onde nós vamos fazer o bombeamento. Reservatório superior. Barriletes, aqui nós falamos das instalações, colunas ou prumadas, que já comentamos anteriormente. Nós vamos ver no desenho, você vai ficar mais familiarizado, mas isso aqui são os itens levados em consideração de toda uma estrutura de projeto hidrossanitário. Está aqui aquela imagem novamente. Olha aquela nossa imagem. Então, eu vou ter a entrada de água, que eu tenho aqui, olha, o abastecimento da minha caixa d'água, apesar de que aqui ele está me dando todas as medidas, as bitolas da tubulação. Você vê aqui alturas, convenientes, então ele me dá um esboço geral. Mas você vê que tem todos os elementos, registro para você bloquear aqui. Olha aqui, o ladrão tem o abastecimento de água, vai para uma boia. Caso encha e a boia, por algum problema, algum inconveniente, não feche, enche a caixa e ela não feche a entrada de água, eu tenho um ladrão que joga para uma tubulação de dreno. Aqui eu tenho, se eu quiser lavar minha caixa, da mesma forma, então eu tenho no mesmo tubulação, ou seja, para a limpeza do reservatório, ou tirar o excedente. Depois eu tenho o sistema de abastecimento, onde eu vou fazer a distribuição interna. Perfeito? Tem um detalhezinho interessante. O dimensionamento da tubulação não pode ser feito a esmo. Atende à norma, mas pede-se, recomenda-se, solicita-se, indica-se sempre um profissional, né, professor? Exatamente. Do CREA ou CAL. Conselho Regional de Arquitetura e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Agora, Engenharia, Agronomia e Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu ainda vou, porque é o seguinte, nós éramos todos juntos. É. Nós éramos todos no CREA, mas agora o CAL, eu acho que tem que admitir, justo. Então, gente, esses profissionais, eles sabem desses diâmetros mínimos de cada tubulação. Perfeito? Nós vamos usar para chuveiro, para bebedouro, cada um, se eu vou usar em milímetro ou em polegada. Qual seria a dimensão, o diâmetro mínimo da tubulação a ser abastecida. Perfeito? Estimativa de consumo de água. Lembra que na prévia inicial, quando nós ensinamos o módulo, nós falamos que tem uma média de consumo de água. E eu preciso levar em consideração para pensar no meu reservatório. Concorda? Vamos pensar numa escola. Numa escola, se eu tenho regime normal, tá certo? De 7 a 8 horas de aula, o consumo per capita, ou seja, por aluno, é em torno de 50 litros. O consumo diário de uma escola onde tem internato, sobe para 150 litros em média, por aluno. Se eu tiver somente por turno, eu levo em consideração a média de 30 litros. E se for uma creche, tá certo? Diário você leva em consideração 80 litros, porque o consumo de acordo com a finalidade. Mas esses são parâmetros estabelecidos para que você leve em consideração na hora de pensar no seu reservatório. É claro. Por quê? O nosso reservatório, ou seja, vamos pensar mais aqui, uma atenção. Uma pessoa gasta de 50 a 200 litros de água por dia, olha, só em chuveiros, bacias, tanques, bacias sanitárias, lavatórios, em média, varia de acordo com a região, disponibilidade e vários outros fatores. Mas em média é isto. Sabendo que, lembra que nós tínhamos falado anteriormente que a média necessária que a ONU estabelece é 250 litros, não é, professor? Acho que é uma média para uso que todo ser humano devia ter de água por dia. Fatores que influenciam para o consumo da água: clima, padrão de vida, hábitos, características das instalações prediais, custo, qualidade da água, pressão no sistema distribuidor, existência ou não de rede de esgotos, poluição atmosférica, perdas e desperdícios. Todos esses são fatores que interferem no consumo de água. Olha aqui,
O mínimo necessário para definir a capacidade de um reservatório é 24 horas você tem que ter ele de abastecimento assegurado. Ou, no máximo, 3 vezes o consumo estimado. Perfeito? Então você tem que levar em consideração isso. No mínimo 1 dia e no máximo 3 dias. Senão você vai ter um reservatório superdimensionado. Considerar, em média, o de interrupções no abastecimento, caso no teu lugar, na cidade onde está instalado, tenha problema de fornecimento. É comum, você vai estabelecer uma média, qual que é a taxa de fornecimento. Ou seja, opa, não falta água, maravilha. Então também não vai nesse sistema de segurança, principalmente num prédio público, você tem que estar preparado para alguma eventualidade. Ah, não, vou usar direto da rua. Cuidado. Qualquer casa, qualquer estabelecimento, é necessário que você tenha uma reserva. Usual armazenar o volume a ser utilizado em 48 horas. Um exemplo aqui. Se eu tenho 300 alunos numa escola, há um consumo médio de 50 litros, qual que é o volume total, o consumo estimado? Produto entre os dois. Opa, deixa eu apagar aqui. Ou seja, 300 vezes 50 igual a 15 mil. Perfeito? Volume de água a ser armazenada, lembra nós falamos que era 2 dias? 30 mil. Se eu tenho consumo médio diário esse, o volume que eu vou ter armazenado, deixar reserva para 2 dias em média, 30 mil litros. Agora aqui já aparece uma outra medida, metros cúbicos. Metro cúbico é medida de volume. Por quê? O que é um metro cúbico? Eu tenho 1 metro, aqui eu tenho uma área de 1 metro, um quadrado de 1 metro por 1 metro. Vamos fazer isso aqui virar um cubo. Eu tenho um cubo, eu tenho por 1 metro. Então, 1 metro cúbico equivale a um reservatório. Imagina um reservatório, uma caixa que tem 1 metro por 1 metro e por a área, né, superior de 1 metro quadrado, por 1 metro de altura. Dá 1 metro cúbico. Interessante que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros d'água. Perfeito? Então, nós pagamos por metro cúbico. Ou seja, consumo estimado 2 dias seria 30 mil litros. Perfeito? Só a relação, porque hoje a companhia cobra em metros cúbicos. Olha aqui o sistema de funcionamento do reservatório. Eu tenho a entrada de água, ou seja, entra por aqui, né? Só o caminho, se botar a seta. Eu tenho uma saída de água para abastecimento, para uso. Mas olha aqui, o sistema de segurança. Eu tenho o ladrão, extravasor ladrão, e o registro para retirar a água da caixa para fazer a limpeza. Eu chamo até a atenção para um detalhe, aonde usualmente o projetista estabelece, mas normalmente é comum você ver que perto da caixa d'água você não coloca um registro. Qual que é a necessidade desse registro? Você trocar a boia, você tem que fechar a entrada principal, não é isso? Então é normal, seguro que você tenha um registro próximo à boia. Perfeito? Aqui, os itens. Curvas, então aqui nós vamos ter todos os elementos, vamos passar aqui, só para a gente ter todos os elementos constituídos para a instalação desse reservatório. A curva, que é para fazer a sequência, né? Adaptador, soldável, luva, enrosca, torneira. Eu pediria que vocês depois, nesse desenho, vocês identifiquem esses elementos e postem no memorial. Perfeito. Sim. Olhem, nós temos ele listado, mas depois você vai pegar esta imagem. Aqui, eu vou, só o seguinte, eu vou apagar, perdão, eu vou apagar, na sua imagem normal, você vai identificar os elementos aqui descritos e registrar no seu memorial. Perfeito? Olha aqui, o hidrômetro, da mesma forma, olha aqui, eu tenho a entrada, aqui, olha a secção de um tubo, eu tenho alimentação, eu passo para o aqui está o hidrômetro, mas eu estou aqui tudo listado. 1, PVC roscado, o cano de PVC, 2, joelho, cadê o 2? Está aqui o joelho, 1 está aqui, 1 também, 1 está aqui e está aqui. 1 está aqui também. 2, joelho de 90 graus, aqui. Caixa de proteção do hidrômetro, 3. 4, registro de gaveta. 5, virola do hidrômetro, ou seja, está aqui o 5, está aqui para fazer a montagem, a conexão, a virola do hidrômetro e o hidrômetro. Perfeito? Olha aqui a imagem
de um hidrômetro? Ele mede, olha aqui, em metros cúbicos. Apesar de ter os reloginhos, nada mais é para que nós tenhamos aqui as casas decimais. Nós vamos fazer, por exemplo, casa decimal. Você vai ver que cada um tem o seu modelo. Decimal, centena, vamos dar centena. Se tivesse um outro de unidades. Então, cada reloginho desse, ele identifica exatamente o ponto para você classificar esse número aqui. Perfeito? Então, essa aqui é a representação. Projeto de esgoto sanitário, eu diria a vocês, nós veremos esse item com mais detalhes na nossa próxima aula. Perfeito? Espero que nós tenhamos conseguido, atendemos a expectativa, tenha atendido a expectativa deles, né, professor? Sim. Apesar de ser o nosso primeiro contato técnico, como é que foi? Peguem os exemplos, analisem o material, busquem outras informações, tem os pratiques recomendados a vocês, tem um material riquíssimo para pesquisa. Perfeito? Eu fico aqui, muito obrigado, professor Alan. Obrigado. Por esse momento, obrigado por estar para vocês. Até o nosso próximo encontro, então. Perfeito? Olá, estamos de volta para esse momento tão sublime que é, olha, como eu lembro daqueles detalhes, que saudades daquela aula do professor Alan, os espaços, da interação dos espaços, né, professor? Pois é agora, né, chegou a hora, né? Eis o momento, né? Vem adentro do nosso espaço e queremos nesse momento compartilhar e adentrar mais de maneira bem familiar para nós interagirmos sobre esse espaço. E hoje, o espaço que a água está ocupando nas instalações, né? Agora, é interessante só fazer uma colocação. Quando você vê o desenrolar agora de um projeto, de você ver a proposta, até da disciplina, não tem como vocês perceberam que no meio da explanação tem lá um item chamado consumo, ou seja, te remete a consumo racional. A própria norma, um dos pré-requisitos que pede lá da norma, é que ela atenda exatamente assim um consumo racional. Então, eficiência energética, né? Um outro detalhe interessante, professor, é que inclusive, acho que vale a pena vocês trabalharem nessa situação, antes de nós entrarmos na correção das atividades, mas tem um programa federal de conservação de energia, onde todo prédio público tem que apresentar ano a ano um plano de redução do consumo de energia, não é, professor? Sim. Eficiência energética. Então, eficiência energética não é só de energia elétrica, inclusive da água, perfeito? Mas já vimos o hidrômetro. Vamos às atividades? Como é que foram? Conseguiram? A questão número 4, são só as 3 primeiras questões que nós vamos interagir hoje, né, professor? Pois é, eu já comuniquei aos nossos colegas aí, a número 4, né, fica de stand-by, né, para a próxima aula. E nós tivemos um pequeno problema com o sinal, né, estamos aguardando, os polos estão retornando aos poucos aqui, mas já temos algumas respostas, professor. Que bom! Nossos alunos participando aí, né? Olha aí, que em maravilha. Especial o Paulo, né? O Paulo já... Jorge. Isso, o Paulo já participou. Desculpe os demais, mas esses aí são constantes, né? É, isso mesmo, eles já estão participando. Por enquanto, teve algumas contribuições, mas eu acho que a gente podia fazer uma leitura das questões para dar tempo para eles responderem. Fizemos 4 questões, mas só considerando então as 3, né? Essa aqui ficaria para a próxima aula. Como você define um projeto de edificações? Acho que é uma reflexão sobre a tua maneira, a sua linguagem mesmo. É livre, tá? Como você define um projeto de edificações? Com o que ele precisava ter e assim por diante. Cite pelo menos 3 elementos constituintes do sistema de abastecimento de água em um edifício. Você lembra que tinha vários pontos, elementos necessários, né? Quais são? Pelo menos 3 desses.
que você procura entender o que mais fixa, então você vai relata para nós. E quais são os consumos médios per capita a serem considerados no dimensionamento de um reservatório de uma escola? Então, por ser bem familiar a nós, né, professor, para fixar esse conceito, sim, trouxemos essa questão porque nós temos que ter sempre em mente, será que o consumo está abaixo, acima, ou estamos atingindo essa média? Então é bom sabermos, de fato, qual que é o estabelecido, uma média a nível nacional desse consumo. Perfeito? Para a gente fixar conceito. Como é que está? Então vamos lá, temos mais algumas contribuições aqui. Deixa eu até copiar elas. Mas estamos aguardando ainda o pessoal aqui, tá? Temos a questão da número 1, número 2 e número 3. Sim. Você já quer ouvir as respostas? Vamos para a primeira? Vamos para a primeira, peraí. É que só teve uma contribuição da primeira, eu estava aguardando aparecer mais uma. Mas já que... Como é livre, se você quiser fazer... Fica à vontade, professor. Qual a ordem que o senhor achar interessante? Ah, tá, vamos lá então. Porque como chega de aleatório, né? Vamos lá. Então, o Paulo, né? O Paulo lá de Espigão, ele definiu da seguinte forma. Ele define como um guia que conduz o profissional aos mínimos detalhes da arquitetura, né? Então ele definiu assim o projeto de edificações. Tá coerente, né? Coerente. O Paulo colocou muito bem, ele define exatamente o projeto dos mínimos detalhes, né? Os detalhes de esquadria, os detalhes, né, de altura, pé direito, as dimensões, lembrando a questão das escalas, né? Que a gente tem que fazer a redução. As escalas foi um tema que a gente já tinha abordado lá atrás na teoria do espaço educativo, né, que a gente via que o quê? Para a gente conseguir representar algo grande, né, a gente tinha que representar em menor escala, assim como aquelas pequenas miniaturas, né, que a gente tem em casa, por exemplo. Então, assim, ela traz essa questão de como representar, é representar sempre nos mínimos detalhes. A falta de detalhe num projeto, ela vai ocasionar o quê? Dúvida. Vai ocasionar dúvida, vai abrir brecha, por exemplo, para fazer, digamos assim, para uma tomada de decisão no canteiro de obra, o que é inviável. Improvisação, né, professor? Improvisação. Improvisar na obra. Improvisar na obra, né? Ou seja, as tomadas de decisões dentro do canteiro de obra, que é algo que não pode acontecer, né? Todas as decisões têm que ser tomadas de forma prevenida, consensual, né? De forma prevenida e amadurecida dentro do escritório, né? Que é uma coisa, né, que você pode submeter à aprovação dos demais projetistas, né? Que o projeto ele acontece, digamos assim, através de uma cúpula, digamos assim, né? Uma sociedade de vários projetistas, onde cada um insere as suas ideias e propõe suas sugestões. Então é isso. É um exemplo claro de uma construção de um relacionamento, né, professor? Onde busca-se uma afinidade para chegar a um entendimento que é o fim comum, entender o cliente, né? Exatamente. Nesse caso, a gente tem que lembrar que, assim, o usuário é o aluno, né? Nesse caso, é o aluno e os demais que utilizam o ambiente escolar. Então, eles são os clientes, né? Perfeito. Então, às vezes a gente fala cliente, a gente pensa que é uma coisa assim muito comercial ou que é só uma relação entre patrão e empregado, e não, né? É uma coisa que acontece, né? Todos que usam a edificação são clientes. Quando você entra dentro do museu, dentro de uma biblioteca, dentro do aeroporto, você acabou de virar cliente daquele ambiente, né? Então será que o profissional está atendendo você? Será que o camarada que fez o projeto de hidrossanitário, o projeto, né, de instalações, atendeu você? O arquiteto te atendeu também? Professor, nessa relação, só perdoe por estender, mas acho que vale a pena nós esclarecermos também, que eu também comungo do mesmo princípio. E eu aprendi numa empresa que trabalhei o verbo clientar. 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 E o interessante é que nesse momento, quando eu estou passando uma informação, eu tenho que verificar vocês como meu cliente. Será que o meu cliente está satisfeito com o produto que eu estou passando? Que produto? O ensino? Exatamente. Se é um diálogo, se é que a informação... Então, essa relação, então, naquele momento, nós levamos a todos a refletir sobre essa questão. Como é o meu projeto, por exemplo, é um produto.
Vai atender o cliente? Ótimo. O aluno está como usuário, ele é um cliente, nós estamos atendendo a ele. Então, essa relação clientar sempre. Então, a relação cliente-fornecedor inverte as posições de acordo com a situação, né? Inverter os papéis. Inverter os papéis de vez em quando. De repente, eu estou dando informação, eu sou fornecedor, você é cliente. Quando, de repente, ele está dando informação, inverte o processo, a resposta. Então, o clientar é interessante. Quando, num projeto, nós procuramos atender exatamente isso. O papel do usuário como cliente. Exatamente. Né? Tem mais alguma? Podemos passar para a próxima. Na número 1, tivemos mais uma contribuição, que é aqui do Polo Centro, né, de Porto Velho, a aluna Lúcia. Ela disse que na questão 1 seria o projeto de arquitetura, de fundações e estruturas, de instalações hidrossanitárias, de instalações elétricas e de instalações telefônicas. Sim. Tá? Muito bem, né? Lembrando que uma edificação ela é composta de diversos sistemas, né? Quando a gente fala assim, como você define o projeto de edificação? Uma edificação ela é composta de diversos sistemas, são eles hidrossanitários, né? Sanitários, hidráulicos, elétricos, a arquitetura, a estrutura, todos eles são elementos que comulgam para dizer que aquilo ali, né, é uma edificação. Então falou muito bem aí a Lúcia. Né, o pessoal está reclamando um pouco do sinal. Tá, mas estamos aguardando. Né? Da questão número 1 são essas duas contribuições. Podemos passar para outra então? Podemos sim. A questão número 2, vamos lá. Cite três elementos constituintes do sistema de abastecimento de água em um edifício. Então vamos lá. O Paulo, né, o Paulo lá de Espigão, ele contribuiu da seguinte forma. Ele disse que a rede pública de distribuição, o hidrômetro e o ramal predial. Sim, ramal de alimentação. Isso. Tivemos essa contribuição do Paulo. Pessoal, se alguém tinha enviado ou eu não falei aqui, por favor, mandem novamente, tá? Mas o que consta aqui no meu arquivo é só essa contribuição do Paulo para a questão número 2. Sim. Tá, questão número 2. Ah, tá. Temos mais uma contribuição da aluna Márcia, aqui de Porto Velho Centro. Um abraço aí para você, Márcia. Márcia Cristina. Diz o seguinte, ó. Ramal predial, barrilete e ramal de alimentação. A ramal principal, né? O ramal principal, o barrilete, maravilha. E o ramal de alimentação. De alimentação. Perfeito. Ou seja, aqui tem mais, professor? Ainda não. Então, temos olha essa aqui, contribuição. nós listamos aqui, sem a explicação deles, né? A rede pública, distribuição de água, o ramal predial, o hidrômetro, ramal de alimentação, coluna piezométrica, reservatório inferior, extravasor ou o ladrão. Famoso ladrão. Famoso ladrão. Ladrão, sistema de recalque, reservatório superior, barrilete e colunas ou prumadas. São os elementos. Isso é, tipo assim, o sistema completo, né? Lembrando que aqui, alguns sistemas que estão ali representados são, digamos assim, às vezes são substituídos por um por outro. Sim. Por exemplo, a rede pública de distribuição de água, em muitos casos onde não tem distribuição pública, né, temos o poço, por exemplo. Né, temos o poço, conjunto com uma cisterna, né, que também, a cisterna, digamos assim, é um nome popular para o reservatório inferior. Sim. É um nome popular para o reservatório inferior. Então, a presença desses dois elementos, às vezes, pode ser comum, né, dependendo da realidade, né, da cultura local da região. Né, e assim como as colunas e as prumadas, que às vezes estão presentes em sua grande maioria, né, em edifícios residenciais. Em casos, por exemplo, né, só temos o ramal principal e o ramal de alimentação, de alimentação. Né? Isso. Então, por enquanto, da questão número 2, são essas duas contribuições. Perfeito. Questão número 3. Vamos lá. Quais os consumos médio per capita a serem considerados no dimensionamento de um reservatório de uma escola? Tá.
Então vamos lá, o Paulo, né, mais uma vez, de Espigão, né, um abraço pro Paulo aí, né, estamos esperando o Jorge, cadê o Jorge, né, não apareceu ainda. Então vamos lá, ó. Segundo o que eu entendi, ele diz o seguinte, ó, será um consumo médio de 50 litros por pessoa. E isto, médio por pessoa, você lembra que tem em nenhuma condição específica, tem mais, ele só falou 50 litros? Ele falou só dessa forma. Sim. Tem alguma coisa a acrescentar, professor? Temos. Tem mais alguma outra colocação? Tem outra resposta? Não. Ainda não? Ainda não. Então, lembram, gente, que nós temos que levar em consideração o tipo da escola, como é que se dá a ocupação, né? Se for o dia todo um regime integral, diferente de internato, né? Se for nos 2 turnos, em média, é 50 litros por pessoa, quando está de 7 a 8 horas de ocupação no ambiente. Tá certo? Quando nós temos uma jornada de 7 a 8 horas normal. Então, em média, 50 litros de água por pessoa, por aluno. Se porventura for internato que seja aquela escola de campo, agrícola, na agrotécnica, então onde você tem o internato do aluno. Então você vai ver que ele tem, você vê os banhos, né? Ele usa mais intensamente a estrutura. Então esse consumo já estende para 150 litros de água por pessoa, né? E o consumo diário por aluno, se for por turno, só um turno, 30 litros. Você leva em consideração que ele gasta em média 30 litros de água por dia. E numa creche, 80 litros por dia. Sim, então sempre o consumo depende do uso, né? Do uso. Então o tipo da escola vai determinar. Então o Paulo, né? Ficar atento a isso, né? Perfeito. Né, Paulo? Então, assim, alguns detalhes, né? Como o uso da escola deve ser observados, né? Fica aí um toque, né? Perfeito. Um toque sutil aí para dimensionamento de projeto. Lembrando que isso aqui já é já é um processo de amadurecimento, né? Sim. Porque muitas vezes, por isso que é importante a comunicação entre os projetistas, né? O profissional que vai fazer arquitetura, né? Esse tipo de coisa, tem que estar explicando corretamente para o engenheiro civil que vai fazer o projeto de instalações, por exemplo, ou se for outro arquiteto, por exemplo, né? Tá explicando qual que vai ser o uso, né? Que só às vezes por uma planta baixa é impossível determinar se aquilo vai ser uma creche, né? Por exemplo, né? Então assim, é bom que isso fique bem claro nos memoriais que eles já estão acostumados, né? A fazer. Olha só, professor, apareceu mais uma contribuição. Olha que banal. A Flávia Carvalho da Silva. Não, a aluna Cristiane, tá? Do Porto Velho Centro, né? Ô, Cristiane. Então aí ela falou o seguinte, ó, que a estimativa de consumo diário per capita por pessoa em uma escola é de 50 litros de água em jornada integral, de 7 a 8 horas. Isto. 7 a 8 horas. O consumo de água estimado por dia é obtido pela multiplicação do número de pessoas que a frequentam a escola pelo consumo em litros. Que é o consumo geral. Isso, né? Que é o consumo geral, para você mostrar quanto se consome na escola por dia. Perfeito. Alguma consideração mais, professor? Não, acredito que foram essas contribuições. Essas questões, né? Uhum. Agora, é interessante que nós vamos construindo mais sobre essa questão aqui dos consumos. Vejam que o ideal seria que nós tivéssemos como mensurar por departamentos, por áreas. Então, hoje numa construção não se leva em consideração exatamente esses detalhes. Hoje pede para reduzir o consumo, mas de repente, em uma escola, você vai ver que tem áreas ou setores que gastam mais água do que o outro, mas na média geral, ou seja, você tem um consumo que nós teríamos que estar atentos. Então, para isso, vá até o hidrômetro, faça essa leitura, veja lá o montante, e projete por um mês, ou vai para a semana. Melhor pegar semanal. A cada semana você vai fazendo isso e totaliza no mês. Você vai verificar e registra. Lembra daquele caso, nós falamos de metodologia de pesquisa? Isso são dados que você vai juntando, tabulando essas informações, para de repente você ver como é que se dá ao longo de um ano essa variação.
Você vai ver que o clima, nós falamos lá que o consumo é influenciado pelo clima. Você vai ver que de repente no mês de junho, hoje, o consumo caiu para algumas regiões. Por quê? Nós sabemos que tem algumas regiões que está bem friozinho. Se for novembro, em novembro, opa, está o calor, então o consumo aumentou. Para algumas regiões. Ou o frio, numa região bem mais fria, gente, cai muito o consumo. Então você já vai levar em consideração, de repente, olha, poderá ser naqueles momentos críticos. Ou um outro consumo a se verificar é o de água para beber, água potável, água dos bebedouros. De repente você tem, será que está bem dimensionado o uso dos bebedouros na escola, que de repente a pessoa vai tomar água, não está aquela condição, tipo assim, insalubre. Insalubre, né? Ou então ela ficou muito tempo depositada, ou então ela não dá tempo de gelar. Não está numa condição, dizer assim, agradável, né? Para se beber. Palatável, vamos dizer. Algo palatável. Né? Não traz um sentido sensorial agradável. Né? Não traz, você vai trazer, não é palatável. Você vê aquela água, você toma só porque você está com sede, né? É verdade, é verdade. E olha só, lembrando essa questão do clima, né? A gente para pensar que, assim, digamos, o principal vilão da sustentabilidade acaba sendo nosso banho. O banho. Né? Então, assim, se está quente, a gente toma muitos banhos durante o dia, né? Sim. E se está frio, a gente coloca o chuveiro no máximo para esquentar, né? O máximo possível. Então, assim, o uso consciente, ele remete justamente a isso. Será, né, que por mais que esteja um dia quente, né, a demora no banho, né, a quantidade de banhos por dia, né, tem que ser pensada, né? Pensada racionalmente. Não, isso aí nem sempre acontece, por exemplo, tomar banho na escola, né? Sim. Mas na escola, por exemplo, já vem mais uma questão que eu parei para pensar aqui enquanto, né, o professor falava, que às vezes tem um vazamento na rede que não é identificado. Então tá aí um pensamento para vocês. Um dia, né, que já esteja acabado o expediente, né, fechem todos os registros e observem o hidrômetro para ver se ele está tendo consumo ou não. Às vezes tem um vazamento na rede que prejudica, né, a escola, tanto financeiramente e prejudica o ambiente, né, por estar consumindo um produto que não tá sendo utilizado. Né? Então observar os sistemas hidráulicos para ver se eles apresentam vazamento, para chamar um técnico, né, para promover o reparo necessário. Professor, e capitalizando ainda mais, construindo em cima, porque o consumo, gente, é tão necessário que se cuide dele, porque hoje o nosso sistema de abastecimento, a maioria do sistema de abastecimento, pelo menos nas escolas, é poço artesiano. Sim. Né? São poços. E o detalhe, de onde vem a água do poço? Vamos começar a refletir. De onde vem a água do poço artesiano? Do lençol freático. Você imagina, se nós estamos aumentando o consumo, tirando a quantidade maior de água, será que nós estamos agora no processo, vamos ver assim, chama isso de engenharia reversa, né? Será que nós estamos colocando água para o lençol freático, a mesma medida que nós estamos tirando? Não é, professor? Então aí é outro ponto para ser pensado. Enquanto nós tínhamos as estações de tratamento de água, que eu pego a água que passa pelos rios, né, pelos lagos, então essa água ela já está disponível. Eu estou só pegando ela, processo, trato, abasteço, despejo de volta. Então eu tenho quase que um ciclo, né? Você vê aí o sistema é renovável. Eu tiro a água, uso, processo e jogo de volta. Trato e jogo de volta. Mas e para o lençol freático? Nós estamos fazendo essa estrutura renovável? Então é para cuidar. Por mais nós tenhamos um lençol freático, aí é que nós temos que cuidar mesmo. Porque eu vejo, gente, tem até uma história assim milenar que fala do poço de Abraão. Você imagina um poço no deserto que dá água até hoje, é um milagre, né? Então os poços de Abraão lá no Oriente Médio. Então como um poço era valorizado, é valorizado aos extremos. Porque água num deserto, só num oásis. E hoje nós estamos numa abundância, mas mesmo assim nós temos que tomar cuidado, porque a água que nós tiramos, ela não está voltando na mesma proporção. E isso o lençol freático está baixando. Está sofrendo. Está sofrendo. Merece considerar sempre essa situação. Professor, um detalhe mais? Sim. É importante ressaltar que o uso de poços, né, ele é, digamos assim, o último recurso, né?
Então, assim, se você tem hoje, né, o sistema de abastecimento da rede pública, nada mais interessante que utilizá-lo, né? Porque é um sistema tratado, um sistema que, né, teve as condições, né, preparadas para consumo humano. Lembrando que a água de poço, ela não ela pode ser própria para consumo humano, mas nunca se sabe. Então, se você tem um poço em casa, na escola, observar, né, o índice de potabilidade da água, né, fazer análise constante, né? Fazer uma análise constante, né, para ver se a água realmente está adequada ao consumo humano. Perfeito. Então, gente, e o consumo de poço artesiano é até uma questão quase que elitizada, né? Falou, a casa tem poço artesiano. Então passou a ser quase que sendo elitizado, mas de repente nós temos que ver, concordo com o professor, considerar muito. Por isso que você lembra que tem uma posição anterior, numa aula anterior, que fala que são regulamentados, você tem que pedir autorização para cavar um poço. Inclusive, é importante, agora que você falou isso, que é o seguinte, a maior parte dos poços, né, da nossa região, na verdade não são poços artesianos, né? São poços que eles chamam coloquialmente de Amazonas, Poço Amazona, que eles chamam. Eu não conheço esse termo. Não, ele na verdade é chamado Poço Amazona, que são esses poços comuns. Os poços artesianos têm em média profundidade entre 50, né, 100 metros, né, 100 metros de profundidade, né? Que é, né, ele pegou as águas passo rochoso mais inferior. São as águas mais profundas. Digamos assim, é um sistema bem mais caro, né? Sim. Por isso que você colocou, né, um sistema elitizado, né, que não é um sistema barato e que precisa de autorização ambiental para a extração. Para a extração dele. Gente, o professor trouxe uma palavra sobre a questão da atualização dos projetos, que logo no início nós começamos, acho que merece essa consideração, que seria exatamente o as-built, né? As-built. Vou usar essa mesma tela aqui? Pode. As-built ou pós-construído. Exatamente. As-built é do inglês. Built. Conforme construído. Né? Então, gente, toda escola tem que ter seus projetos atualizados. Tem uma ação para vocês que é buscar o projeto, analisar e ver. Então, esse projeto faz questão dele ter sempre próximo de vocês. Porque todo e qualquer recurso que você tem, qualquer intervenção, você tem que dar com o projeto. E esse projeto está atualizado, é necessário que nós façamos sempre o as-built de toda a obra. Perfeito? Atendemos o requerimento? Professor, o que o senhor achou? Vou fazer as considerações nas finais de hoje. Eu achei muito bom. É importante que é um tema, né, tão, digamos assim, tão falado, né, atualmente, né? É um tema atual. E é importante para conscientizar os alunos, né, da importância, né, do sistema. Lembrando que o sistema hidráulico é um dos principais agentes, né, na criação de patologias. Né, patologias de infiltração, né, e esse tipo de coisa, manchamento de pintura, tal, tudo devido ao problemas nos sistemas hidráulicos. Então é um sistema que, né, merece atenção, né? Merece atenção. Merece atenção, e logo após iremos entrar nos sistemas sanitários, que veremos também que tem seus grandes paradigmas aí que precisam ser enfrentados. Esperamos ter correspondido e atendido a vossa expectativa, ou seja, trazendo o verbo clientar, né? Espero que tenhamos atendido o requerimento de vocês.